Imagina você trazer para a sua vida um hábito de repetir algumas palavras. E essas palavras vão se tornar uma consciência que vai se aprofundar dentro da sua mente e vai, com o tempo, mudar a rota da sua vida. Você pode dizer antes de dormir, durante o dia, algumas vezes durante o dia, quando você estiver sozinha, você fala em voz alta, quando você estiver com as pessoas ao lado, você está sempre sussurrando. Mas você está sempre repetindo para que se torne uma verdade profundamente absoluta no seu dia a dia. Florence Scovel Shinn, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Aqui tem essa frase que vai mudar rotas na sua vida. Tudo que eu falo, trago para você é simples. E essa frase é curtinha, simples, real, profunda, linda, fascinante, inteligente e muito sábia. Traz essa verdade para o seu dia. Ela é esplêndida, como diz Florence nesse livro. A frase é essa: agradeço a Deus, o doador, por Deus, a dádiva. Agradeço a Deus, o doador, por Deus, a dádiva. Aqui ela resume a realidade da nossa vida, tudo ao nosso redor. É gerado, é proporcionado, conduzido, abençoado por Deus na nossa vida. Somos um manancial de energia. A energia nossa está totalmente envolvida pela energia divina. Então, se a nossa energia é envolvida completamente pela energia divina, claro que Deus é o doador e Deus é a dádiva na nossa vida. E nós agradecemos profundamente e tornamos isso uma verdade absoluta. E o que vai acontecer normalmente na nossa vida a partir do momento que isso se torne uma crença profundamente arraigada em nós. Uma crença que desdobra-se em bênçãos, desdobram-se em dádivas, desdobram-se, se multiplica. Porque você passa a agradecer de verdade a quem produz e quem mantém as dádivas do universo, que é o Divino Criador. Eu já trouxe para você outros conhecimentos que falam sobre essa frase que eu disse agora, só que com outras palavras, porque foram outros autores que disseram. No livro de ouro de Saint-Germain tem uma frase que diz assim: Deus produz e mantém todas as riquezas do universo. Agora, nesse livro de Florence, eu li: agradeço a Deus o doador e a dádiva. Agradeço a Deus o doador, por Deus a dádiva. É muito similar o conhecimento. O Divino Criador, ele está em todos os lugares. E também é uma fala de Florence extraordinária que eu vou dizer agora. Todo homem é um elo de ouro na corrente do meu bem. Todo homem é um elo de ouro na corrente do meu bem. O que ela quer dizer quando ela diz essas palavras? Que todas as pessoas são Deus. Só que, como eu digo para vocês, a maioria delas não aceita, não pensa sobre isso e vive constantemente do ego. O tempo todo julgando, criticando, medindo, sem parar para pensar nada. Ela julga, critica e condena todo o tempo. E o tempo todo, seja qual for a informação que chega no campo dela. Eu sempre fui muito crítica, eu sempre fui muito julgadora, e eu não vou falar para você que ainda não critico e não condeno algumas coisas, ainda me coloco nesse lugar, mas imediatamente estou na prática do Ho'oponopono. Imediatamente estou no processo de limpeza de memórias. Imediatamente eu sei que essas memórias serão transmutadas a mais pura luz, porque o Divino Criador em mim é puro amor. O Divino Criador em você, ele é puro amor. E ele é um elo de ouro na corrente do nosso bem. Ou seja, todas as pessoas ao nosso redor são elos de ouro na corrente do nosso bem, porque todas as pessoas têm Deus dentro delas. Ou seja, todos são doadores e dádivas, porque todas as pessoas contêm o cálice divino, a bênção divina infinita, a bênção divina. O reino de Deus está dentro de vós, como disse Jesus. Eternamente existe Deus em nós. E o reino, sumamente abençoado, amoroso e perfeito. A nossa energia, ela é toda magnética. Somos eletromagnéticos. O que nós pensamos, falamos e sentimos, sempre vamos ter o equivalente de volta no nosso campo.
porque nós somos ímãs. Nós atraímos o que somos, o que pensamos, o que falamos sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo, sobre os nossos negócios, sobre os nossos afetos e todos os relacionamentos da nossa vida. Então, quando você parar de repente e pensar, pô, eu sou ouro e todas as pessoas ao meu redor são elos de ouro na corrente do meu bem. Deus é o doador e a dádiva. Agradeço a Deus o doador e a dádiva. Tudo faz sentido. E a gente passa a viver um outro modo de viver. Se esse conhecimento tivesse chego para mim há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu leria, amaria, acharia perfeito. Mas mesmo assim, entre eu e esses conhecimentos extraordinários havia um bloqueio. Um bloqueio por quê? Porque eu não me via como uma energia totalmente unificada à energia do Divino Criador. Hoje eu vejo, hoje eu sei que é real e eu já tive inúmeras provas na minha vida dessa verdade absoluta. Por isso que o que ela fala, eu trago para vocês com o coração cheio de alegria, para mim fez total sentido. Agradeço a Deus o doador, por Deus a dádiva. Todo homem é um elo de ouro, a corrente do meu bem. Tudo isso é verdade. Processo de limpeza de memórias. Quando surge uma memória na minha frente e eu vejo que não está me fazendo bem, aquela informação, me contaram algo que me fez assim sentir muita tristeza pelo ocorrido, e eu imediatamente vou para a prática do Ho'oponopono, levo ao divino o que me sufoca, o que me oprime, o que me faz sofrer. Antigamente era muito mais situações, hoje são menos. Então, a prática do Ho'oponopono vai libertando a nossa vida de todo sofrimento, de toda dor. E a gente passa a perceber as deuscidências diárias, o modo operandi deles, do divino que é perfeito, o certo, o correto, o perfeito. Deus nos dá a oportunidade de escolher o que a gente deseja para vivenciar. Ele nos dá oportunidades infinitas de sermos abençoados, prósperos, felizes e agradecer sobre isso. Viver feliz, olhar para a vida e falar, nossa, que vida abençoada, por que minha vida é tão incrível? Sou tão grata. Por que eu me sinto tão bem vivenciando essa experiência de vida? Por quê? Porque Deus é o doador e a dádiva. Quando você entende isso de verdade e se torna real, dádivas passam a ser na sua vida constantemente. De repente você pensa algo que no seu entendimento humano vai demorar para vir. Mesmo assim você intenciona e agradece. E de repente, muito rapidamente, chega para você. E você se surpreende. Nossa, Deus me ama muito. Ah, mas eu sou muito amada. Como eu me surpreendo com tantas coisas que vão acontecendo no meu dia a dia que de repente se dá e eu fico extremamente feliz. Esses dias, gente, eu recebi tanto depoimento, tantas pessoas chegando no canal e maratonando os vídeos, ouvindo as orações. Olha, ouvindo as orações e se encantando com as orações que eu compartilho, não só as minhas, como as de Mona Simeona, que tem aqui no canal. E é muita gente me mandando mensagens de gratidão por essas orações que as tranquilizaram, as deixaram se sentindo bem, se sentiram em paz, se sentindo acolhidas, falando muito bem da oração Amor de Deus e da minha alma, da oração de 1 hora de limpeza de memórias com gotas e as 4 frases de Mona Simeona. Então, gente, é muita gratidão envolvida pela prática das pessoas, pelo entendimento das pessoas que o Ho'oponopono é livre, leve, para você praticar quantas vezes você sentir no seu coração. E como eu digo no meu curso Despertar para uma Vida Sem Limites, quando você alia a prática do Ho'oponopono ao conhecimento metafísico como o de Florence, quando você pega frases que Florence dizia, ensinava os alunos, como essa frase, agradeço a Deus o doador, por Deus a dádiva, todo homem é um elo de ouro na corrente do meu bem.
quando você alia a metafísica com a prática do Ho'oponopono no pano de fundo na sua mente, é impossível a sua vida não transbordar de bênçãos. É impossível. Impossível. Convido você à prática, convido você a mergulhar profundamente no reino divino em você. Deus em ti habita. Deus gosta de conversar com você. Florence também diz uma coisa muito incrível, que é o seguinte: a nossa oração somos nós telefonando para Deus. As inspirações, as revelações que temos no dia a dia para mudar a rota, para fazer diferente, ideias que vêm para a gente, intuições, enfim, de repente um gesto seu muda algo na sua vida ou na vida das pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, enfim, um gesto, um modo de fazer diferente algo impactou positivamente, alegremente e feliz a vida de alguém. Uma gratidão sua para alguém mudou, trouxe alegria na vida de alguém. É sobre isso. Todos os dias vivemos essas experiências. Vamos compartilhar, vamos trazer isso. Agradeço a Deus, o doador, por Deus, a dádiva. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Como eu sempre finalizo qualquer situação na minha vida, qualquer oração. Por quê, gente? Porque ainda, como eu disse em vídeos passados, muitas pessoas ainda têm resistências incríveis, mesmo ouvindo frases como essa. Agradeça a Deus, o doador, por Deus, a dádiva. Mesmo assim, ainda tem resistências em ouvir isso. Por isso que sempre se finaliza com gotas de orvalho, ou sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo, ou somente sou grato, te amo. Fica a critério de quem for colocar em prática. Mas permita que esse hábito se torne real na sua vida. Real, de dizer essas frases tão interessantes e tão incríveis e tão profundas para que seu subconsciente vá se aprofundando cada vez mais e realmente a sua vida viva de acordo. Ou seja, o seu campo vai estar sempre emitindo essas bênçãos. E bênçãos vão estar sempre retornando por eletromagnetismo para a sua vida. Um grande beijo. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Assim é. Divino Criador, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grato. Te amo. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Agradeço a Deus, o doador, por Deus, a dádiva, todas as dádivas da minha vida. Abençoado seja seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos, todo o povo brasileiro, todo o Brasil, todo o planeta Terra, toda a vida em todo o campo da criação. Assim é. Beijo.